Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Aqui nós damos videoaulas de química para você. No vídeo passado eu já falei sobre tipos de reações químicas, como classificar as reações químicas. Nós falamos algumas classificações e no vídeo de hoje eu vou continuar. Você já sabe como identificar uma reação de simples troca ou as condições necessárias para identificar uma reação de dupla troca? Vamos aprender comigo? É depois da vinheta. Eu sou a professora Valquíria Paiva e você me encontra nas minhas redes sociais. Sou a sua professora de Química, então você pode me achar no Facebook Química na Cuca e no Instagram Química na Cuca Oficial. Vamos para a aula? Eu quero aproveitar e te pedir que, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like. Será um grande prazer ver também o seu comentário abaixo desse vídeo. Vamos lá então para os tipos de reações químicas, parte 2. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as reações de deslocamento, substituição ou simples troca e também sobre as reações de dupla troca ou de dupla substituição. Nós já falamos na aula passada como nós podemos classificar as reações em relação ao número de substâncias que reagem ou ao número de substâncias que são produzidas. Se você ainda não viu, no vídeo passado eu falei das reações de síntese ou de adição e de análise ou decomposição. E neste vídeo de hoje, nós, como eu já disse, falaremos de deslocamento ou simples troca e de dupla troca ou dupla substituição. Nas reações de deslocamento ou de substituição ou de simples troca, nós veremos que elas ocorrerão quando uma substância simples, ou seja, aquela formada por um único tipo de átomo, reage com uma substância composta, aquela formada por mais de um tipo de átomo, e vai deslocar, ou seja, vai formar uma nova substância simples. Vejam esses exemplos aqui. O cobre reage com 2 mols de AgNO3, formando CuNO3 mais 2Ag. Veja que o cobre deslocou aqui a prata, formando uma nova substância. O ferro reage com CuSO4, formando FeSO4 mais Cu. Veja que o ferro deslocou, ou seja, substituiu nesse caso, né, o cobre, formando então um precipitado. Veja essa setinha para baixo, significa precipitado. E aqui o ferro também substituiu o hidrogênio e formou FeSL2 e liberou um gás H2. Veja que essa setinha para cima simboliza que é uma substância volátil que foi liberada para o ambiente. Aqui eu coloquei com carinhas, olha só. Uma simples troca seria uma carinha feliz mais uma carinha triste, com o círculo. Vai formar, aqui substituiu, veja que a carinha feliz ficou dentro do círculo e a carinha triste foi colocada para fora. Então, essa é a reação de simples troca. Vamos ver aqui, mas com maior detalhe, esta reação do cobre. Nessa reação, nós aqui estamos representando, inclusive, uma reação de oxirredução, que eu vou dar mais detalhes num vídeo seguinte, ok? Aqui nessa reação, nós temos o cobre, então, olha só, uma fita de cobre foi colocada numa solução contendo o nitrato de prata. Então, dentro do recipiente, um líquido transparente, nós temos nitrato de prata. E este fio enrolado é o de cobre. À medida que a reação começa a acontecer, começa a se processar, a fita vai ficando prateada, ou seja, vai se oxidando, e a solução vai ficando mais azulada. A solução aqui vai mudando de cor, ficando mais azulada. Então, esta reação é uma reação de deslocamento, também chamada de substituição ou de simples troca. Então, olha só, a prata que estava presente na solução vai sendo deslocada pelo cobre que estava presente na fita e vai se depositando aqui, enquanto que o cobre que estava na fita vai se depositando na solução. E é por isso
que nós teremos um tom azulado na solução, por causa da presença dos íons de cobre. Lembrando aqui que para que uma reação de oxirredução ocorra, um dos reagentes deve apresentar a tendência de ceder elétrons, enquanto que o outro reagente deve apresentar a tendência de receber elétrons. Como eu disse, é um tema para um próximo vídeo. As reações de dupla troca ou de dupla substituição ocorrem quando dois compostos reagem e vão permutar, ou seja, vão trocar entre si dois elementos ou radicais, dando origem a dois novos compostos. Veja aqui, então, o exemplo da reação do NaCl com AgNO3, formando a HCl, que é um precipitado, e o sal NaNO3. E a reação do FeS mais 2 mols de HCl, formando FeSL2 mais H2S. Veja que é uma substância volátil que vai para o ambiente. Então, na dupla troca, o exemplo aqui está bem simples. Uma carinha redonda feliz, uma carinha triste quadrada. Veja que eles trocaram. A carinha redonda ficou triste e a carinha quadrada ficou feliz. Ou seja, uma dupla troca, ok? Vamos ver em quais situações ocorrem as reações de dupla troca ou de dupla substituição. Quando um dos produtos for menos solúvel que os reagentes, quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes e quando um dos produtos for menos ionizado que os reagentes. Vamos ver um ponto de cada vez. O primeiro ponto aqui, quando um dos produtos for menos solúvel que os reagentes, vai formar o que nós chamamos de precipitado. Uma reação de dupla troca, então, ela vai acontecer desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel. Então, reagentes solúveis e produto insolúvel. Vai formar, como eu já disse, um precipitado. A maior parte das reações ela vai ocorrer em solução aquosa. Vejamos aqui este exemplo. Na reação número 1, que é esse desenho aqui, essa foto, nós teremos uma solução aquosa de nitrato de prata e uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o NaCl. Os dois, quando se misturam, nós veremos a formação aqui de um precipitado branco. Quem é esse precipitado branco? Será o nosso AgCl, que é o cloreto de prata. Veja que na reação ele está identificado com uma seta para baixo, que é a indicação de um precipitado. Na reação de baixo, nós teremos aqui nesta foto uma solução aquosa de hidróxido de sódio reagindo com uma solução aquosa de sulfato férrico, que é o Fe2SO4 Também vai acontecer a formação de um precipitado, que vai ser o nosso hidróxido de ferro 3, FeOH3, aqui 2 mols, né? Que terá essa cor castanha avermelhada, identificada aqui no fundo do recipiente. Nos dois exemplos, nós temos a formação de um precipitado, que é um produto menos solúvel do que os reagentes. Os ácidos são, em geral, solúveis em água. As bases, com exceção das bases dos metais alcalinos, ou seja, aquelas bases formadas por metais da família 1A, e a base do hidróxido de amônio, eles são pouco solúveis em água. E no caso dos sais, aqui nós vamos ver uma tabela de solubilidade dos sais. Os sais, nitratos, cloratos e acetatos geralmente são solúveis em água. Os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceções dos cloretos, brometos e iodetos de prata, mercúrio e chumbo. Essas exceções aqui serão insolúveis. Continuando, os sulfatos são solúveis, com exceção dos sulfatos de cálcio, estrôncio, bário e chumbo. E os sulfetos são todos insolúveis, com a exceção, que aqui nesse caso são solúveis, com a exceção dos sulfetos de lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, amônio, cálcio, estrôncio e bário, que nesse caso são solúveis.
E outros sais, a maioria são insolúveis, com exceção dos sais que serão solúveis aqui: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e amônio. Outra situação que acontece em reações de dupla troca ou de dupla substituição é quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes. Nesse caso, nós teremos formação de produtos voláteis, olha só, indicados com essa setinha para cima, quer dizer que são liberados, são gases, né? Aqui, então, estão representados, neste desenho, um processo de preparação, por exemplo, de ácido clorídrico em laboratório. Aqui nós temos um funil onde é adicionado este ácido sulfúrico concentrado e ele é gotejado dentro de um balão que vai conter aqui o ácido, né? E aqui embaixo um sal, nesse caso, no exemplo, o cloreto de sódio. A partir de então vai ser obtido um produto, vai formar um sal, né? E um produto aqui que será obtido será o ácido clorídrico aqui na parte de cima desse Erlenmeyer. Então, nesse processo de separação em laboratório, isso vale também para o ácido nítrico, que é obtido aqui, né? Utiliza-se essa aparelhagem que está indicada aqui, colocando-se, no caso do ácido clorídrico, o NaCl reagindo com ácido sulfúrico e, no caso da obtenção do ácido nítrico, o NaNO3 reagindo com ácido sulfúrico. Alguns produtos gasosos que tendem a escapar do sistema em reações com os ácidos são o HF, HCl, HBr, HI, H2S e HCN, ou seja, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico e ácido cianídrico. Então, por que o H2SO4, o ácido sulfúrico, não está nesta lista? Porque ele é muito pouco volátil. Então, você viu no slide anterior que, inclusive, ele é usado para produzir outros ácidos. Aqui nós temos que observar nesse ponto que algumas decomposições são espontâneas, ou seja, quando nós temos a reação de dupla troca, onde deveria acontecer a formação de H2CO3, de H2SO3 e de NH4OH, nós teremos na realidade a decomposição desses ácidos. Então, vai formar, por exemplo, ao invés de H2CO3, esse ácido vai se decompor em água mais gás carbônico que vai escapar do sistema se não for retido, né? Aqui, ao invés da formação deste ácido H2SO3, vai se decompor esse ácido em H2O, em água, mais o SO2, que também é um produto volátil. E no exemplo, nós teremos aqui, no terceiro exemplo, ao invés de NH4OH, a formação da amônia mais a água, que a amônia é um produto volátil também. Então, aqui no exemplo do desenho, nós temos uma efervescência decorrente da mistura de ácido clorídrico com carbonato de cálcio. Então, essas bolhas que nós podemos observar no tubo de ensaio aqui, elas são uma efervescência decorrente da liberação do gás carbônico, que é obtido como um produto dessa reação entre substâncias iniciais. Outro critério para se observar uma reação de dupla troca é quando um dos produtos for menos ionizado que os reagentes. Então, numa reação de dupla troca, pode ocorrer se houver entre os produtos um eletrólito que for mais fraco que os reagentes ou um composto molecular. Nós temos, por exemplo, a reação de salificação, onde, por exemplo, o ácido clorídrico, que é ionizável, reage com o hidróxido de sódio, que é um reagente iônico, e vai formar aqui como produtos o cloreto de sódio, que é um produto iônico, e a água, que é um produto molecular. Então, aqui nós temos o desenho desta reação de salificação. Aqui embaixo também um ácido que é ionizável, reagindo com uma base que é uma substância iônica, que vai formar
um sal iônico e uma substância molecular, que é a água. Outro exemplo que pode acontecer de quando for produto menos ionizado que os reagentes é quando nós temos a reação de um ácido forte que vai deslocar de uma base ou de um sal ou de um ácido mais fraco e vai formar um ácido ou uma base ou um sal mais fraco. Então, por exemplo, aqui nós temos o H2SO4, que é um ácido forte, reagindo com um sal NaNO2, formando aqui um ácido fraco, que é o HNO2. E no exemplo de baixo, uma base forte, que é o NaOH, reagindo com NH4Cl, formando um sal, NaCl, e uma base fraca, NH4OH. Essa foi então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, por favor, e deixe seu comentário, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Se cuidem!